Bem-vindo aí a mais um Viver de Milhas, que agora evoluiu, na verdade, né? Estamos aí de Viver de Viagens e hoje estamos aí com o Dr. Gabriel Quevedo. Como é que tá aí, Quevedo? Boa tarde, Marrone, tudo bem? Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. Aqui está tudo bem, graças a Deus. Tá frio por aí? Bastante trabalho, frio, frio. Eu acho que hoje vai ser o último dia mais frio, mas tá aquele frio de viajar para Gramado, né? Uma Ah, é beleza. bom. Falou em frio, falou em viagem, tá tudo certo. É isso aí. Cara, vamos lá. Nossa ideia hoje, tá? Até para o pessoal entender e aproveitar que a gente tá aí com o advogado, tá? Que cuida, inclusive, das nossas agências quando precisa. É entender um pouquinho mais os recursos que as agências podem ter, a importância de ter um advogado no time e como, né, que isso pode ajudar, inclusive, o passageiro, tá? Então, deixa eu te Perfeito. perguntar, primeira coisa, acho que o mais interessante né, falando aí de direito, para até chegar ao direito do passageiro, e quanto tempo você já tem de jornada aí? Então, Marrone, eu comecei no curso de Direito em 94, me formei em 2001 Eita. e desde 2001 estou aí advogando. A gente começou em algumas áreas mais tradicionais, direito trabalhista, previdenciário, e aos poucos a gente foi vendo no mercado essa lacuna do direito do passageiro, que alguns chamam de direito aéreo também, justamente porque é um espaço onde acontecem muitos problemas, né? Então, até chegar nesse estágio que eu estou hoje, eu tive muitas situações aí de questões judiciais, análises, mudanças de jurisprudência. A gente também vê que as próprias empresas, as companhias aéreas, que na lei é chamado de transportador, né? Elas mesmas, aos poucos, elas foram tentando se adaptar para evitar de cometerem tantos erros, mas não adianta, elas cometem. E a gente acompanha todo dia, tem um vídeo de alguém cometendo um erro numa companhia aérea. Cara, deixa eu te perguntar algo que é uma curiosidade minha, acho que vai ajudar o pessoal. Tá? Aumentaram os problemas ou agora que as pessoas estão filmando? Então, eu acredito que está aumentando a consciência do consumidor quanto aos seus direitos. Assim como a gente vê em outros casos, a gente viu isso no direito bancário, a gente viu isso em outras áreas. À medida que a informação vai se disseminando, se abrindo para todos os consumidores, e aí a gente fala consumidor porque o passageiro é um consumidor na sua concepção de direito, né? Ele tem os direitos de um consumidor, né? Então, na medida em que essas informações vão sendo ampliadas para todos, as pessoas vão procurando um advogado, um especialista e vão atrás desses direitos. Então, o que eu acredito? Ao mesmo tempo em que aumentaram as demandas, existe um aumento de número de pessoas viajando, e a gente viu ali na pandemia uma redução de pessoas voando, obviamente, né, por tudo que aconteceu. A gente também teve aqui ó, a ocasião da enchente, isso aí diminuiu o número de voos, mas o número de demandas ela continua aumentando à medida que aumentam também os números de problemas, né? Entendi, entendi. Porque, cara, pra mim todo dia aparece algum problema, ou mala, ou voo, ou overbooking, por aí vai, né? Ca- Inclusive, no último evento que eu participei ali contigo, né? Show. Eu achei informações bem interessantes da ANAC, informações atualizadas, que dão assim a graduação com que esses problemas têm acontecido, inclusive explicam detalhadamente que tipo de problemas que mais ocorrem, quais as companhias aéreas que mais cometem problemas. Isso tudo é interessante para o passageiro, né? Cara, eu lembro que você passou ali, foi em abril, né, com a gente. Inclusive, tu vai estar no de novembro também, né? Perfeito. Show. Cara, e deixa eu te perguntar, acho que já aproveitando para somar pro pessoal, assim, falando de uma agência, tá? Eu sou uma agência, eu tenho os meus Uhum. clientes. Em que momento que eu devo ou fornecer um advogado ou consultar um advogado quando meu cliente tem um problema? É quando ele me liga, eu peço para ele ligar para o advogado. Como é que é esse fluxo na prática aí para entender? Então, existem duas visões do empresário. Tem um empresário preventivo, que é aquele que pensa antes de acontecer o problema e que busca especialistas para ajudar eles em determinadas áreas. Então, tu pode ter um contador e só usa ele na hora de pagar imposto. Tu pode ter um contador que vai ver questões que de repente tu está pagando a mais. Ele é um contador preventivo.
No caso do advogado, se o empreendedor pensar de forma preventiva, ele vai pensar o seguinte: quando o meu cliente tiver um problema, eu já vou assessorá-lo com um advogado de confiança para que ele possa resolver essa questão, até judicialmente, se for o caso. Ah, mas também por quê? Porque, infelizmente, dentro das questões judiciais, toda pessoa da cadeia de fornecimento de serviço que ganha algum lucro, ela está sujeita a uma demanda judicial. Ou seja, se naquele negócio, se naquela venda de passagem, se naquela negociação eu recebi uma comissão, eu estou sujeito à justiça. Então, quando a companhia aérea não dá nenhum tipo de assistência, mas a pessoa, o dono da agência deu assistência, ajudou o seu cliente, foi atrás de tudo, a concepção do cliente é quem fez errado foi a companhia aérea e não a pessoa que está me ajudando. Então, nesse sentido, eu acho que o advogado para as agências é importante para que as agências tenham essa visão de que dar a assistência no momento correto, é o melhor método para evitar ações judiciais, apesar de que elas podem vir, né? Isso não, isso é inegável. Cara, perfeito. Assim, eu já vi uma pesquisa falando sobre erro médico, que falava que os médicos que erraram, mas atenderam o paciente como ser humano, se preocuparam, tiveram muito menos problema que aqueles que simplesmente, né, passaram algo sem olhar ali. Acho que é sensacional, nunca tinha pensado dessa forma, né? E hoje, assim, É, hoje o teu trabalho está em ajudar as agências mais com o quê? É mala extraviada? É overbooking? O que tá rolando aí hoje, né, nos bastidores aí da empresa? então, normalmente as empresas me procuram para formar parcerias justamente para pareceres jurídicos, tanto para eles quanto para clientes, né? Aconteceu alguma situação, eles já informam para o cliente, olha, eu tenho um advogado à disposição que pode te tirar todas as dúvidas aqui. Se você está com esse problema, você vai resolver conforme ele te orientar. E eu como dentro dessa parceria, eu estabeleço que esse cliente não necessariamente precisa pagar a consulta, porque ele vai possivelmente ajuizar uma ação em face dos problemas que existem, e se ele não ajuizar uma ação, eu continuo com a minha parceria com a agência, o que acaba me trazendo mais clientes, né? A gente vive hoje um trabalho, eu acho que marketing em geral, que é tentar estabelecer um máximo de parcerias entre os diferentes nichos. Então, eu tenho ali os milheiros, eu tenho as agências, e o meu nicho é o direito. Então, quando esses nichos precisam de alguém especialista na minha área, é aí que eu posso, de alguma forma, ajudar esse pessoal que tá fazendo esse tipo de atividade, que você proporciona aí as mentorias e cursos, né? Cara, sensacional, sensacional entender assim. E dos últimos casos aí, talvez, as últimas que tu ajudou aí, teve alguma coisa legal aí que tu viu pra compartilhar com o pessoal? Eu sei que lá no É, dia o pessoal te consultou bastante, né? sim, sim. O que eu tenho recebido mais casos, assim, e são casos muito absurdos, porque tu começa a ouvir a história e tu não acredita que a companhia aérea chegou nesse ponto. É muito comum, e agora vai acontecer de novo, porque a gente está chegando no período de férias, é muito comum famílias que vão viajar e chega na hora do voo, o voo é cancelado sem motivo algum, se tenta fazer uma alteração do contrato, né? Quem olhar na legislação, lá na resolução da ANAC, vai ver que sempre se trata de contratos e quatro espécies de mudanças no contrato. Uma delas é a resilição, outra é o overbooking, a outra é o atraso. Então, cada uma dessas modalidades, a que mais tem aparecido são os atrasos e cancelamentos, né? Porque são situações em que não acontece com uma pessoa, acontece normalmente com o voo inteiro, então isso causa um problema dentro do aeroporto, né? Normalmente, as equipes das agências, das companhias aéreas não têm suporte para resolver tantas questões ao mesmo tempo, e quando a gente olha na resolução, Marrone, isso é bem interessante para o direito do passageiro entender. Quando a gente olha na resolução, a gente vê que assim que há um problema com um passageiro, ele tem o direito de ir até a cabina lá, até o guichê
da companhia aérea e ele tem que receber uma solução imediata. Mas, via de regra, não é o que acontece. Via de regra, ele chega lá, tem uma fila quilométrica, tem um monte de gente esperando. Os atrasos, eles são normalmente acima de 4 horas. Então, tudo isso acaba gerando demandas que você me perguntando, na média, o que que gera uma demanda dessas? Essas demandas normalmente geram os danos materiais, que são a perda de uma passagem, a perda de uma conexão, a perda de, eventualmente, uma diária no resort, né, quando a gente tem umas férias programadas, e os danos morais, efetivamente. Agora a gente vai ter férias. O pessoal, eu tive um caso recente que a família viajou, um dia atrasado, teve que ficar 11 horas esperando o voo para ir até o local que eles iriam, né? Isso aí fez com que eles chegassem no resort, em vez de aproveitar o dia, eles chegaram totalmente cansados. Então, eles tiveram que ficar lá dormindo o dia inteiro, perderam um dia do resort, justamente por causa de toda a confusão. É o estresse que acontece. E a gente vê assim como o pessoal reage no aeroporto. A gente vê que o pessoal fica muito estressado porque é um momento em que você só quer pegar o avião e chegar no destino, né? Você está ali no início de férias e tudo se desmancha por causa de uma, vou chamar assim de uma inoperância ou de uma falta de jeito das companhias aéreas de resolverem isso ali rapidamente, né? Cara, legal que você falou ali, porque no fim a passagem, ela é uma das partes da viagem, né? Se eu não chego no horário, no dia, eu perco hotel, transfer e por aí vai, né? Acho que é uma série Sim. de coisas aqui, né? E tem um outro ponto interessante que ninguém lembra, Marrone. O que que é o dano moral para ti? O dano moral é o que tu sentiu subjetivamente com aquele problema, certo? Agora, vamos dizer que você vai viajar com a família toda. Todos ali sofreram dano moral. Então, quando um cliente me procura, eu penso quem mais sofreu com aquela situação. Por exemplo, eu vou viajar e ver a minha mãe lá no Nordeste, que mora lá no Nordeste, não sei por qual motivo. Ela perdeu a chance de ver o filho, eu perdi a chance de ver minha mãe. Então, tudo isso aí, acaba estabelecendo mais de um autor para essa ação, né? Sim, te entendi. Cara, e deixa eu te perguntar uma coisa aqui, né? Acho que tu deve passar muito por isso e talvez tu até oriente as pessoas a fazer. Eu tenho visto muitas Uhum. cenas onde o passageiro ele se exalta, às vezes quebra alguma coisa, às vezes briga com alguém. Isso cria um problema para ele ou o juiz meio que entende que ele tá alterado e o que que acontece na prática ali com o pessoal que quebra o guichê lá da companhia aérea? Eu não recomendo que se faça isso, obviamente, né? Porque, assim, o direito, ele estabelece que a gente pode exigir os deveres e as obrigações de uma companhia aérea, mas dentro de um bom senso, né? Então, esses dias eu vi um rapaz lá que pegou um cone de proteção de fila, quebrou o guichê, xingou todo mundo. A gente viu vários casos em que a pessoa chega atrasada e mesmo assim ela quer entrar. Até você me perguntou esses dias a diferença, olha só como as nuances são importantes, a diferença entre a hora do voo e a hora do embarque, né? Então, se a pessoa acha que Hum. chegando no aeroporto na hora do voo, ela pega o voo, não pega, porque ela tem que chegar lá na hora do embarque. Então, são detalhes muito importantes e até em função disso, Marrone, eu estou pensando, logo eu vou passar para ti, para todas as pessoas aí que estiverem interessadas, eu vou criar um guia, um manual do passageiro de primeira viagem. A ideia é basicamente fazer uma ideia prévia, como é que ele se prepara para a viagem, o que pode acontecer na viagem, o que que ele deve fazer e o que que ele deve fazer, inclusive, depois da viagem. Porque exatamente tem coisas, vou dar um exemplo aqui, se a pessoa tem um extravio de bagagem, né, e ela não faz o documento ah, que informa isso logo que ela fica sabendo, isso aí pode causar um problema para ela, inclusive pode até invalidar uma possibilidade de receber uma indenização posterior, né? Fora outras coisas, né? Mas é importante que o passageiro, assim como o consumidor no Brasil, comece a conhecer os seus direitos. Tu lembra, eu não sei, assim, eu não vamos falar de idade aqui, né, Marrone? Mas há um tempo atrás ninguém sabia em quantos dias eu poderia devolver um produto depois de uma compra, né? E hoje todo mundo já tem essas regrinhas em mente, né? E a mesma coisa está começando a acontecer com o direito do passageiro. Às vezes a pessoa acha assim, eu perdi
atrasou o meu voo lá, mas eles me resolveram, tal, eu não tenho direito a mais nada. E muitas vezes tem sim, tem direito a danos morais, dependendo do contexto, né? Tudo isso aí é uma questão que um especialista de direito pode lhe ajudar. Cara, show, show. Faz sentido ali, porque às vezes o cara saiu lá do espaço de pegar a mala, chegou em casa e aí descobriu que a mala estava quebrada. Pra provar isso aí não deve ser tão simples assim, né? Já que ele não fez nada lá na hora, né? Tem um documento que eles chamam de Report My Bag, né? Que é um documento que você faz. eh, na verdade, é o protesto que você faz junto à companhia aérea quando tem um extravio de bagagem, né? Então, assim, esse protesto ele tem que ser feito assim que você ficou sabendo, por dois motivos. Primeiro, se foi extraviado, pode ser que a empresa já consiga localizar logo o que você falou. Então, imagina, extraviou a mala, aí você chegou em casa, daí passou 5 dias, agora eu vou avisar. E daqui a pouco essa mala já foi descaminhada, infelizmente, né? Então, o ideal é quanto antes avisar a companhia aérea, mais chance de ter a recuperação dessa bagagem, né? Ao mesmo tempo, se observa que hoje, para essa parte de extravio, por exemplo, além de fazer esse protesto, é possível fazer uma reclamação por escrito junto à ANAC, até porque a gente sabe que os órgãos reguladores hoje, eles têm até a condição de estabelecer autos de infração contra companhias aéreas que não cumprem as regras dentro do que está estabelecido nas resoluções e na lei. Cara, entendi, entendi. Porque existe o teu processo com a companhia e tem esse processo por fora aí que seria com a ANAC envolvida, né? Que nem O você processo comentou. administrativo, junto com o ANAC, ele nos ajuda, ele dá mais força para que aquela reclamação seja recebida e resolvida logo. Porque, vamos dizer assim, se a tua mala é extraviada, a primeira coisa que tu pensa é em recuperar a mala, não é na indenização que tu pode ganhar com ela. Mas não foi recuperada, bom, daí tu vai pensar em indenização, tá? E aí tem uma outra coisa interessante também, Marrone, que assim pouca gente sabe. A gente tem um limite de valores que pode carregar numa bagagem, né? Que é indenizado se a mala for perdida, né? Se eu quiser carregar um objeto de muito valor, eu tenho que tomar um cuidado, porque ah, além de haver uma chance daquele objeto ser perdido ou quebrado, enfim, aconteceu uma situação dessas. Além disso, o fato de tu transportar um objeto de um valor muito alto, normalmente as empresas colocam nos contratos dela que existe um custo adicional para tu levar aquele bem. Ou seja, eu vi aqui numa empresa, eles cobravam 35% do valor declarado só de taxa para poder levar essa bagagem, entende? Então, o Sim. custo é alto para levar um objeto desse. Perfeito, perfeito, né? E por isso que entra o seguro, né? Seguro viagem, seguro do cartão e outras coisas do tipo aí, né? O seguro é importante para conseguir as restituições, reembolsos imediatos, né? Porque pelas regras da Resolução 400, esses reembolsos eles ocorrem dependendo das provas, dependendo do contexto, mas eles levam um determinado tempo. Então, se a pessoa quer um reembolso imediato, ela precisa recorrer ao seguro. Mas o seguro tem uma outra função também interessante, Marrone, que é a questão de viajei para o exterior e dá um piripaque lá. Tive um problema de saúde e o que que eu faço agora? Porque eu não tenho plano de saúde lá fora, né? Então, os seguros eles ajudam também no custeio disso. Inclusive, se ocorrer uma perda de bagagem, numa viagem para Paris, por exemplo, cheguei lá em Paris e não tenho roupa para usar, e agora o que que eu faço? Então, o seguro já te dá um valor para tu poder comprar roupas e objetos de higiene, de necessidade maior para que você possa desfrutar da sua viagem no mínimo, né? Tá, não te entendi, né? Com certeza. E a urgência de poder primeiro curtir a viagem, depois eu vejo o que que eu faço, né? Não vou inverter Exatamente. a ordem ali. Cara, e quais agências que você está ajudando lá desde o evento, né? Como eu te disse ali, eu lembro que bastante gente falou contigo, alguns eu já te passei aí também. Hoje, o caso que vocês mais ajudam é o quê? É bagagem? É cancelamento? O que que tá acontecendo hoje? Normalmente o que mais ocorre são problemas de atrasos, né? Como que a pessoa pode resolver? Está acontecendo atualmente
muito extravio de bagagem, mas não é o extravio de perda, é o extravio com quebra de peça, com, enfim, porque a bagagem também, a própria mala, ela tem um custo, né? Então isso é bem comum de acontecer. Ah, mas o que mais está acontecendo são cancelamentos e atrasos. Overbooking, por incrível que pareça, não acontece tanto, né? Não acontece tanto. E talvez porque as empresas aéreas elas tentam resolver isso logo, né? Mas o overbooking ele já foi muito mais comum. é, Eles chamam na lei de preterição, né? Essa é a palavra, ou seja, tu chega lá no voo, tu pagou tudo, tu fez o embarque tudo certo, fez o check-in, né? E chegou na hora do embarque, eles disseram, não, mas esse voo já tá cheio, né? Então, olha só que interessante, quando acontece esse tipo de coisa, pela regra, pela lei, o, o, o pessoal da companhia aérea deveria entrar no avião e perguntar se tem algum voluntário que aceitaria pegar outro voo, né? Mas eles nunca fazem isso, é óbvio, né? Porque ninguém, eu pego o próximo voo, tal. Isso eu nunca vi acontecer isso, tá? Mas a lei diz que teria que ser assim, né? Sim, sabe que na verdade eu, né, hoje eu viajando bastante eu vejo é que eles resolvem dando um presentinho, né? Eu lembro no final Isso. do ano que eu fui passar a virada em outro lugar e aí o cara chegou lá e disse: Olha, a gente oferece dois voos, você vai pegar o voo amanhã, então você vai ganhar dois voos, com exceção de tal lugar, no valor de até tantos mil. Aí tinha um casal ali que acho que estava indo para casa meio que sem compromisso, falou: Não, a gente vai pegar porque daí a gente economiza, né, duas viagens. Que é mais barato, talvez, do que tirar alguém de dentro do voo, que tem o dano moral, toda a função, né? E vai pra mídia, Processo. né? E fora, porra, de repente a pessoa vai perder conexão, vai ser uma confusão, né? Tem tudo isso, com certeza. Até porque, assim, ó, não é só a perda de conexão que pode gerar dano moral, né? O que que eu tô vendo muito agora, Marrone, e se fala pouco, mas é, são situações de repercussão muito alta e que dão dano moral muito alto. É quando se trata mal alguém que tem necessidades especiais, os penais, né? Ah, Justamente porque essas pessoas elas têm um estado mais fragilizado. E olha só que interessante, essas pessoas, inclusive, elas têm direito a levar os acompanhantes, as pessoas que lhes ajudam, com desconto, bem representativo, né? Então, e tem que ter toda a condição, tem que ter uma equipe para receber essas pessoas, tem que ter todo um cuidado, porque senão isso aí gera uma ação de dano moral bem considerável. É, e sabe que isso é uma pena, né? Porque as próprias companhias, apesar de elas liberarem esse formulário para o cara pedir o desconto, é um processo bem moroso ali, né? Um processo que a pessoa tem que saber muito para ela seguir, senão ela compra a passagem normal e depois vê o que que faz, né? Uma pena isso aí, né? Sim, sim. Cara, Mas e assim, eu acho muito legal, desculpa, fica eu tranquilo, acho hein? muito Vai ser. legal essas regrinhas do direito do passageiro, porque às vezes tem umas pegadinhas que a gente não se dá conta, né? Todo mundo já deve ter escutado a expressão no-show, né? Que é quando tu não pega o voo da ida e tu acaba chegando no aeroporto depois na volta, acha que vai estar o teu voo lá e tu não tá, e não tá, né? Por quê? Porque na lei tá dito o seguinte, se até o momento do voo da ida tu declarar que tu quer ir na volta, aí aquele voo fica mantido. Caso contrário, estando no contrato, tu vai perder esse direito. Então, às vezes é por esse desconhecimento que a pessoa acaba perdendo um direito, né? E causa maior confusão, né? Cara, é verdade. Daí depois para resolver lá na hora não consegue, vai demorar, vai ter custo, né? Com O custo da certeza. passagem na hora é muito, muito caro, né? É, até resolver para depois reembolsar, às vezes vai anos aí. E deixa eu te perguntar algo que eu acho que é o interesse do pessoal aqui. As agências hoje, eu acredito que elas não precisam ter um advogado como funcionário, pelo menos não uma agência menor, mas ela consegue ter Uhum. uma parceria, que nem você faz aqui com as nossas. Ela cobra por caso. Como é que funciona na prática hoje esse trabalho aí para elas? Como todos os outros advogados dessa área, eu combino da mesma forma. A gente faz a contraindicação, ou seja, assim como eles me repassam algum cliente que teve problema, e que haja a possibilidade de ação judicial, eu repasso para eles, por exemplo, teve a Núria lá que fez o evento também, Palestrou também, repasso né? o caso de vistas para ela. Quando é outras questões, eu repasso para essas pessoas que estão em parceria, né? Repasso, eventualmente, a gente sabe aí que tem aí grupos, às vezes, que querem viajar, isso é interessante para quem faz compra.
compra de passagem, né? Mas a minha ideia é sempre fazer a parceria que seja bom para ambas as partes, né? Então, da minha parte, eu ofereço um serviço de qualidade, né? Um retorno rápido. Eu converso diretamente com o cliente não vai conversar com outras pessoas, é comigo que ela conversa. Eu tiro todas as dúvidas, fico à disposição e a agência ela tem a facilidade de ter um jurídico que possa lhe prestar o serviço ali no momento em que acontecem esses problemas. Eu tive o caso de um amigo nosso aí que é lá de São Miguel do Oeste, né? Era no sábado de meio-dia, eu tava no atacadão lá comprando uma coisa e daqui a pouco eu recebi a ligação dele, já vi, opa, tem alguma coisa que aconteceu no fim de semana. E é assim, é no fim de semana que acontece, né? Então já dei ali a orientação, ah, e é assim, as parcerias elas acontecem, a gente sabe que hoje o nosso trabalho é meio que 24 horas, não tem muito o que fazer, né? Mas é importante a gente entender que esses fatos acontecem em qualquer horário, né? Eles de qualquer horário. E aí a solução tem que ser rápida. Até por isso, Marrone, que eu estou insistindo nessa ideia de ter um manual do viajante de primeira viagem, né? Aquela pessoa que vai. Ou até os que já viajam bastante, mas não sabem bem as regras. E eu quero divulgar isso aí através de você e de outras pessoas aí, justamente para a pessoa ter uma possibilidade de resolver problemas mais rapidamente, né? Cara, e eu acho que o interessante, né? Você falou algo ali que eu peguei aqui, é que às vezes quando a agência ou o agente ele não tem um parceiro, até ele achar um parceiro que não vai atender ele final de semana, né? Você não vai ligar para um cara que você nunca viu na vida e dizer, olha, eu tenho um caso aqui, vai dizer, segunda-feira eu vejo. Explicar o caso, o cliente já tá lá, né, transtornado lá, e você então ter que fazer com que ele aceite esse caso, é muito mais fácil você ter alguém com você, né? Acho que é muito, né? Até vejo assim, você atende com prioridade quem te trata com prioridade, né? Com certeza. E eu acho que a visão que o cliente tem hoje é o quanto antes ele for atendido, recebido, houver uma assistência para ele, houver uma solução para ele, mais ele vai valorizar aquele serviço. Então, o nosso serviço hoje, ele não é o antes e o durante, ele é o depois também, né? Cara, show. E deixa eu te perguntar aí, tem um perfil de agência ou agente que vocês atendem ou é todo mundo que vende passagem, hotel? Como é que tá hoje isso aí no negócio de vocês? Hoje até porque é um nicho maior, eu tenho atendido mais agências que vendem passagens, né? Justamente porque eu acredito que essa parte de hospedagem de hotéis ainda não é um mercado que tem muita gente, né? Mas ele está crescendo também, a gente vê que está crescendo. E também porque o uso de milhas ele não é só para passagem aérea, mas a tendência da maioria das pessoas é usar para passagem aérea. Então é onde normalmente esse pessoal me procura, né? É, e deve dar menos problema, né? Pelo menos eu acho. O hotel tem menos variáveis, né, do que uma passagem que envolve aeroporto, avião, passageiro, piloto, né? Tem um monte de coisa envolvida, né? O hotel, normalmente, o hotel ele só dá problema quando existe algum tipo de erro do próprio hotel na parte de guardar a reserva, alguma, alguma compra de um quarto que teria que ser numa determinada quantidade de ocupantes e compra e é reservado uma quantidade menor, então isso pode dar problema, mas é bem difícil, assim, mais comum é algum erro do hotel, alguma falha ali às vezes a pessoa comprou lá 6 diárias e só computaram 5, alguma coisa nesse sentido, né? Sim, acho que é bem menos, né? Que nem você falou ali. Cara, E também normalmente os hotéis tentam resolver logo, né? Tem às vezes isso. tem um quartinho sobrando que dá pra, né, pra resolver ali. Pelo menos eu tive Isso. muito menos problema com hotel do que né, com voos. Sim, com certeza. Cara, e pra quem tá nos ouvindo aí, como é que funcionaria aí pro pessoal ter acesso a você? Vai no Instagram, vai no site? Eu posso colocar o link aqui também depois? O que que você prefere aí? A pessoa que quiser entrar em contato comigo, eu tenho hoje uma landing page que a gente colocou ali específica para direito do passageiro, né? Eu vou divulgar, eu vou te passar e depois tu Tá, eu divulga, né? coloco na Se tu descrição puder aqui pro divulgar. pessoal. Isso, isso. Mas eu tenho o meu Instagram lá onde eu estou divulgando.
Estou trabalhando junto com a empresa Análises, assim, contratei eles para fazer essa parte do marketing, acho bem importante, e vou passar a divulgar muito material lá para quem quer uma instrução rápida, um conhecimento, vou passar a divulgar lá bastante vídeos, então quem quiser me seguir, compartilhar os vídeos também, porque são todos assuntos informativos e que servem para todo mundo que está viajando, né? Cara, e eu falo muito isso, até por isso que a gente dá o acesso, né, a você aí para quem faz a mentoria com a gente, porque quanto melhor o cliente final lá souber do que fazer, ou seja, quanto mais informações ele tiver, mais ele facilita toda a cadeia, né? Exatamente. Porque às vezes ele E é aceitou um muito voucher comum. lá de R$ 50 lá e assinou, e aí depois como é que fica esse rolo para resolver, né? É muito comum. O que que acontece quando, vamos lá, você tem uma situação e você recebe uma oferta da companhia aérea para resolver na hora. No momento em que assinou, acabou, não tem mais nem como cobrar nada, entende? Então, pela lei, no momento que tu assinou um acordo ali, está resolvido. Agora, tem situações que, de fato, eu acredito que não seja o caso de judicializar. Danos em malas, às vezes, que é questão de R$ 150, não vale a pena tu judicializar uma questão dessa, porque dificilmente um juiz vai levar a sério uma questão assim. Agora, quando é uma questão que realmente causou muito prejuízo, causou um dano moral expressivo para você e para outras pessoas que estão viajando contigo, é muito importante que se faça uso da justiça, porque as companhias aéreas elas não vão querer arcar com aquele custo como deveriam arcar, né? Inclusive, né, Marrone? A gente sabe que no Brasil, infelizmente, a realidade é que o dano moral, ele normalmente é um valor que não repreende as companhias aéreas a não cometerem mais o erro. Vamos lá, Estados Unidos, se uma companhia aérea comete um erro, eles tomam uma penalidade muito violenta e eles não cometem mais. Então, realmente disciplina faz com que lá não aconteça. E aqui não, aqui a gente gostaria muito que as indenizações fossem maiores, porque isso ia reduzir a quantidade de equívocos, de erros que são cometidos, mas infelizmente a realidade do judiciário não é essa, né? Cara, deixa eu te perguntar algo que eu acho que é interessante para todo mundo. Qual é o tempo médio, de repente, se você conseguir falar por tipo de causa, e como é que funciona assim para uma pessoa que está entrando? Quanto tempo ela deveria esperar? Ou seja, antes disso não vai acontecer nada? É 1 ano, 2 anos? O que que vocês têm de informação? Como é que vocês orientam a pessoa aí? Então, a gente tem andamento de juizado especial civil, que é os JECs, que a gente chama pequenas causas, né? O popular pequenas causas. Normalmente, o pequenas causas são processos mais rápidos. O que que eu falo para os meus clientes? São processos mais rápidos, porém, nos processos que você não consegue fazer muita prova, tem uma certa restrição em relação à prova, em relação a... O processo, ele dura de 6 meses a um ano, inclusive em questão de recursos, tá? Só que é um processo que eu entendo que muitas vezes ele não traz tudo o que o cliente está esperando num processo judicial. E os processos da justiça comum, esses aí duram em torno de 1 a 2 anos, mas eles contemplam o cliente com tudo que ele está querendo daquela situação. Então, permite prova pericial, por exemplo, ele estabelece ah, uma instrução assim com uma melhor construção, é propriamente com o juiz. Eu entendo que o juizado especial comum, em contextos muito complexos, é mais indicado. E o pequenas causas, quando é uma situação mais simples, aí sim, com mais agilidade, tu consegue resolver. E os tipos de situações que podem ocorrer normalmente, é mais comum os atrasos e cancelamentos nessas ações. A gente está vendo assim os danos morais aí na faixa de 5 a 10 mil e as restituições muitas vezes têm a ver com o valor do próprio a despesa, por isso que é importantíssimo que o passageiro guarde todas as despesas que tiver quando acontece um problema desse, né? Porque sem ter o comprovante de despesa, o juiz não considera como uma despesa ocorrida e ele não ressarce, né? Então, assim, ó, paguei um pão de queijo lá no aeroporto, sendo que a companhia aérea deveria me dar, azar, tem que ter o comprovante lá, senão o juiz não vai ressarcir isso.
Tá legal, até esse número aí pro pessoal entender, né? Você falou de 5 mil que você falou, acho que é bem interessante ali. E assim, o que eu me preocupo sempre, eu sou um cara que me preocupo com o mercado. Então, se o Uhum. cliente deixa para lá, eu não vou fazer isso aí, é muita função, a companhia aérea, ela usa isso a favor dela, né? Eu vou criar 10 problemas, 5 vão deixar para lá, 5 vai acontecer e 2 eu banco, né? O que acaba acontecendo, né, Marrone, é que como as empresas elas possuem uma fiscalização muito forte dos órgãos governamentais, que no caso da ANAC, né, eles também são municiados de informações através de reclamação. Então, hoje tu vai lá no registro da ANAC e tu vê o número de reclamações de cada item para cada companhia aérea. Se tu não faz as reclamações, aquilo não entra na estatística e aí é como roubo de celular na rua. Se o cara não faz o BO, aquilo fica como se não tivesse ocorrido, sabe? E a gente sabe que, infelizmente, o problema de atrasos e cancelamentos é muito recorrente. Assim como a gente vê o extravio de malas também tem acontecido bastante, né? E isso com certeza traz um prejuízo para o passageiro que deveria ser melhor solucionado pelas companhias aéreas. Cara, show, show. Eu penso realmente assim, porque, né, eu até já ouvi essa história, né, de que eles lidam com o cliente final como sendo um custo controlado, assim. Até esse número aqui, não, né, só paga aí, dá uma enrolada, não vamos se preocupar muito. Mas é uma pena porque às vezes é a primeira viagem de alguém, né? É uma viagem, um sonho, é uma Disney, alguma coisa que a pessoa, né, poderia mudar a vida dela, ou seja, a partir daquela data eu vou ir sempre, né? E aí depois a pessoa, né, não quero mais viajar porque eu fiquei traumatizado e tal. Estraga a experiência, né? E tu acaba criando para todo mundo, não só para. Mas eu só imagino assim, eu como pai de família, planejei toda uma viagem com a minha família, tô louco para chegar lá no Nordeste, para aproveitar aquele resort, e o primeiro impacto que eu tenho é um erro monumental de uma empresa aérea que me fez atrasar um, um momento, aquela experiência, e realmente é muito complicado. Inclusive, uma questão na justiça que se discute muito é o mero aborrecimento de um dano moral contextualizado. Por isso que eu sempre falo para todos os meus clientes, o contexto é muito importante para conseguir o dano moral. Então não adianta dizer assim, eu tive um atraso ali, mas não aconteceu nada. Se falar assim, o juiz já não vai, realmente não vai estabelecer dano moral. Agora, quando eu me atrasei para conhecer a pessoa da minha vida, que eu estava conversando pela internet, não sei o quê, enfim, tem que ter um contexto para estabelecer o dano moral que aquela pessoa sofreu com o atraso, com o cancelamento, com o overbook, enfim. Cara, perfeito. Essa conversa do contexto, né, e do que tipo de viagem era, o que que envolveu, o filho ficou lá, porque a gente sabe, voo com criança não é uma tarefa fácil. Se acontece um atraso de 1, 2 horas, pode piorar, né? Pode- Isso, e tu vê, assim, o que eu vejo mais recorrente nas decisões contra as companhias aéreas é a falta de informação, né? Eu vi uma decisão ontem em que uma companhia aérea ela foi penalizada porque não explicava na hora da venda da passagem que o menor não poderia viajar desacompanhado. E aí, na hora do embarque, não deixaram o menor viajar, deu todo um tumulto, né? E acabou gerando um dano moral, mas a gente vê muitos e muitos casos de falta de informação, que também é uma regra do Código do Consumidor, né? A informação, porque tu está prestando um serviço, tu tem que dizer como que esse serviço vai ser fornecido. Se tu não estabelecer as regras e tudo certinho a respeito desse serviço que você está fornecendo, existe uma falha na prestação do serviço e na comunicação como ele é feito. Cara, perfeito, perfeito, porque e assim, e até tu falou isso aí, é um caso que a companhia muitas vezes ela quer vender um serviço especial para quem vai viajar sozinho, né? É, o que que acontece esses pormenores aí, se a gente não explica bem para o juiz, ele não vai dar a grandiosidade do problema que foi, né? Eu peguei um caso de uma menina agora de Minas Gerais, até tô vendo onde é que isso vai terminar, mas eu espero que dê um ganho de causa interessante para ela. Ela estava indo para fazer um visto, né? Uma entrevista de visto em Brasília, e ela precisava estar num determinado horário. E como houve o atraso do voo dela, acabou que ela chegou em cima da hora para a entrevista. O que que aconteceu? Ela passou na entrevista, mas ela poderia não ter passado. E se ela não tivesse passado, entende? Então, se causou toda uma situação que ela teve que resolver.
da melhor forma, mas que trouxe todo um estresse. E a gente viu aí no último evento que tu perdeu um visto, depois tu fica 6 meses sem poder solicitar de novo, é uma grande confusão. Bota no trabalho, se é alguém que ia, né, pela questão de oportunidade, visitar a família que tá há tanto tempo sem ver, cara, isso aí pesa, né, na hora de decidir quanto que vai rolar, né? Exatamente. Com certeza. E, E, cara, pra e, não. e, Pode falar aí, por favor. assim, o mais comum que a gente vê em questão de danos morais é exatamente isso. A perda de uma oportunidade, né? Inclusive de oportunidades comerciais. Então, você marcou de fechar um negócio em São Paulo, você tinha que estar em determinado horário, e aí você perdeu aquilo. Olha como é que fica a tua imagem perante a pessoa que foi lá numa reunião contigo, né? Então, às vezes a gente se atrasa 5 minutos para uma reunião, já fica sendo mal visto. Imagina tu não ir na reunião, né? Você não É muito chegar. ruim, né? É. Cara, show. Eu queria comentar aqui, até pra gente não alongar demais, vamos fazer o seguinte, então, assim que você tiver aí esse manual, eu coloco aqui na descrição do vídeo. Então, assim que o pessoal vir aqui assistir o vídeo, né, que fica gravado, vai estar na gravação aqui, tá? Caso, né, você venha aqui nos próximos dias e não esteja, ou até mesmo esteja assistindo ao vivo com a gente, aí fica tranquilo que a gente vai atualizar. Os mentorados eu vou mandar para todos em primeira mão, então eu vou mandar o link direto para eles, né? Apesar de que todos têm aí, né, o acesso direto contigo aí, que é uma, né, que é algo aí que eu gosto de fazer, porque assim, uma coisa é eu falando sobre direito do passageiro. Eu posso dar uma aula aqui, né? Faço uma consultoria contigo, tu monta o material pra mim e eu dou. Mas eu acho que é muito diferente o cara falar direto contigo. Entendeu? O cara ouvir Eu, direto, né? Isso aí eu chamo de trabalho personalíssimo, né? E a gente trabalha dessa forma, inclusive o meu escritório, ele é totalmente virtual, então a pessoa quiser marcar uma call comigo, um meet, a gente faz a reunião, tenta fechar um horário que ela possa, né? E eu tento fazer da forma que facilite, porque hoje todo mundo está no seu horário comercial muito atarefado. Eu atendo pessoas aí 7h30 da noite, 7 da manhã, a gente dá um jeito sempre para atender o pessoal e conseguir buscar o direito dessa pessoa o mais rápido possível, né? Cara, perfeito, show de bola. Então o pessoal sabe, né, que a gente passa. Inclusive a gente faz isso com tudo, né? Contador, não sou eu que fui explicar sobre contabilidade, eu passo pro contador. Visto, não vou ser eu que vou dar uma aula. Eu consigo fazer isso, mas eu acho que é muito melhor a pessoa falar direto, porque encurta muito, né? A pessoa tá com uma dor, ela tem que me passar essa dor pra eu te passar, pra você chamar o cliente. Cara, quando vê foi 2 dias aí o cliente já tá, né? Pior do que tava. E outra coisa, dentro do espírito de parceria, Marrone, com os meus parceiros, eu tenho feito um seguinte acerto, né? Eu estabeleço uma comissão ali para casos que eu eventualmente pegue, né? Uma comissão a respeito daquela ação judicial, para também o parceiro ter essa questão da indicação, né? Alguma vantagem ali, né? E especificamente eu indico eles na minha página também, na minha página pessoal, porque eu sei que são serviços aí que eles estão divulgando, cada um na sua região, enfim, é uma parceria cruzada, né? Cara, perfeito. Porque tem muito site por aí, a gente sempre fala isso, fala todo dia disso, que o cara vende a passagem e depois não fala mais com o cliente, né? Se ele quiser alterar alguma coisa, cara, chora lá numa fila, não reclame aqui, porque ninguém vai te ajudar, né? Então ter alguém para atender e ter alguém para dar esse suporte jurídico com certeza vai ser sensacional, tá? Cara, quero te agradecer e obrigado, tá, Quevedo? Sei que tu vai estar com a gente aí de novo no dia 1º de novembro no Sul Milhas. O primeiro já foi muito bom ali, conseguiu trazer dados, né, que o pessoal não tinha. Sei que já ficou com várias agências ali, né, que estão contigo ali, que estão, né, sendo orientadas. Os mentorados têm acesso 100%. Lá a gente tem um formuláriozinho que eles preenchem ali, eu te passo, né, para ver se tu pode ajudar nos casos. E quem não for mentorado, mas, né, quiser o contato, a gente vai deixar embaixo aí para você. Se não, me manda uma mensagem que eu passo também, né? Tem problema aí. Nossa função aqui sempre é criar um conteúdo que agregue. Perfeito. Pessoal, então, quem quiser eventualmente tirar qualquer dúvida aí, pode entrar em contato comigo. Ah, eu estou montando, então, uma página para facilitar esse contato também, né? E quevedoadvoc.com.br, bem fácil Tá, eu vou deixar aqui embaixo pra de, galera, vai estar na tá? descrição aqui. Isso, isso. Aí o pessoal pode me contatar pelo WhatsApp aí também, e vamos resolver esse caso aí, tá bom? Show de bola. Vamos fazer esse povo viajar e viajar feliz, né? Perfeito. Show, vou fechar aqui, obrigado, tá? Valeu, gente. Pera aí, só um pouquinho aí.